mulher sortuda, tá? Olha só o que eu ganhei. Tendo essa conquista, né, de adquirir o seu carro próprio, eu tinha muita vontade, era um sonho de ter essa Bíblia. Dificuldades e das coisas que eu passei. Qualquer coisa, eu quero pedir desculpa a vocês, porque se vocês ouvirem algum barulhinho aí, alguma interferência no áudio ou ventilador, gente, aqui tá muito calor, o Brasil realmente tá derretendo. Pensei bastante sobre qual vídeo eu traria aqui pro canal, até porque este ano foi um ano bem diferente pra mim. Muitos diriam difícil, e sim, eu digo difícil todos os anos. Na verdade, todos os dias nós temos inúmeros leões pra matar, né? Nós temos várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, vários obstáculos que nós precisamos superar. E um ano, obviamente, tem muitos obstáculos, e obstáculos que nós não esperamos. Se você tem fé em Deus, se você crê em Deus assim como eu, você vai saber que o próprio Deus nos ensinou que nós planejamos o nosso caminho, mas nosso futuro está nas mãos dele. Nós não sabemos o dia do amanhã. E sim, se planejar é uma coisa maravilhosa, gente. Se organizar realmente faz total diferença na nossa rotina, no nosso dia a dia, e é essencial para uma mulher elegante. Mas nós precisamos saber lidar com os percalços da vida, com as dificuldades, com os obstáculos e com as coisas que saem da nossa rotina e do nosso planejamento. Eu tive uma experiência bem diferente esse ano e eu poderia sentar aqui e só falar das dificuldades e das coisas que eu passei. Mas eu escolhi passar pra vocês, transmitir pra vocês o aprendizado que eu tive através das minhas experiências. Mas ver como isso é importante para o próximo ano. Isso é importante porque as experiências que você tenha vivido tenham te dado a oportunidade de aprender alguma coisa, mas você ainda não abriu os olhos para isso. Eu estou aqui para te ajudar a abrir os olhos para o que essas experiências te proporcionaram, para que você entre no próximo ano e não faça as mesmas coisas desse ano, mas que você saiba lidar de forma diferente, baseado nas experiências que você já teve. A forma como você finaliza esse ano vai contar e muito em como você vai passar o próximo ano. Cada um de nós tem ali uma data específica onde comemoramos mais um ano de vida. Não acontece assim, né? Na data do nosso aniversário, simplesmente mudamos, amadurecemos ou aprendemos uma coisa nova. Não. Isso vai acontecendo, né, no decorrer da nossa vida, mas a gente tem esse marco aí pra dizer, ó, naquele ano, naquela idade, vamos dizer assim, eu aprendi determinada coisa, eu era de determinado jeito, e com essa idade hoje, eu não sou mais assim. Cada ano que passa, né, no mundo, no planeta Terra, mas na nossa vida especificamente, nós precisamos aprender algo. Se a gente levar a vida sempre só reclamando das coisas que a gente passou, que a gente viveu, das frustrações que nós tivemos, e não sairmos levando o aprendizado disso, nós sempre estaremos no mesmo. Vocês percebem? Acomodadas e nada nunca mudará. Mas que mude, nós sempre vamos ser aquela pessoa tristes porque nem tudo foi concretizado, nem tudo foi do nosso jeito, nem todas as nossas metas foram concluídas ou concluídas do jeito que queríamos. Então, por mais que alcancemos algo, muitas vezes a gente nem enxerga, justamente por estarmos frustradas com outras coisas. Aprender com as coisas que nós passamos, as dificuldades e obstáculos, faz com certeza com que a gente seja mais alegre, porque a gente leva daquilo não coisas ruins, né, e vai acumulando aquela bagagem ruim, mas a gente tira daquela bagagem ruim as coisas boas. Assim a gente consegue ter alegria em meio às dificuldades, porque não é que um ano vai ser maravilhoso porque ele não teve dificuldades, e não é porque um ano vai ser horripilante, vai ser horrível porque ele foi muito difícil. Vou dar aqui algumas dicas para vocês do que a gente pode deixar de lado, que com certeza alguns de vocês, se não todas, fizeram, porque por mais que sejamos uma pessoa ativa, nós temos momentos, né, por exemplo, tem muitas mulheres que são super ativas, mas no período ali, né, menstrual, ela fica uma pessoa menos ativa, ela começa a procrastinar, e isso abala muito ela, até mesmo pós aquele período ali daquele ciclo, porque era algo que ela precisava fazer naquele período. A procrastinação, portanto, é uma das coisas que a gente pode deixar aqui no ano de 2025 e que a gente pode mudar no ano de 2026. Procurar fazer hoje o que você precisa fazer hoje, sem pensar no amanhã, porque talvez amanhã você nem consiga fazer. Outra coisa muito importante é a comparação com os outros, gente. Isso é de extrema importância. Deixa isso no passado. Eu já dei algumas dicas, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre autoestima, sobre nós, né, mulheres, como vamos melhorar, como conseguir evoluir. Nós podemos nos comparar
com nós mesmos, né, a cada dia, para que a gente possa melhorar o que nós já somos. Mas essa comparação com os outros, e quando eu falo isso até em relação às conquistas durante o ano, isso é muito ruim, porque cada um tem a sua vida, a sua realidade. Às vezes aquela pessoa conquistou aquela determinada coisa, mas ela não é feliz por conta de outra coisa, que às vezes a gente nem sabe, nem conhece. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes, o seu sonho é ter um determinado carro. Um dia apareceu um vídeo pra você de uma pessoa comprando aquele carro e comemorando aquela vitória. E por você ter gostado muito, às vezes você engajou, você curtiu, você comentou, você compartilhou aquele vídeo com alguém. O que acontece? O Instagram começa a te mostrar muito pessoas tendo essa conquista, né, de adquirir o seu carro próprio. Acontece que vai aparecer tanto isso pra você que você vai começar a ficar frustrada, porque você percebe na sua visão, no seu mundo ali, na sua bolha, tá todo mundo comprando o seu carro próprio e você ainda não conseguiu. Mas perceba que o algoritmo, ele está te mostrando aquilo porque ele percebeu que você se interessou por aquilo, que você gostou daquilo. Mas isso faz mal pra você, isso te prejudica. Procure entender que existem muitas outras pessoas com a realidade muito mais parecida com a sua e que tudo aquilo que você tá vendo é uma bolha, é onde você foi parar por conta do algoritmo do Instagram. Então entenda que cada um tem sua realidade e que você não está sozinho nesse mundo, tá? E que você sim pode adquirir e conquistar determinadas coisas com qualquer idade. Não precisa ser em determinada idade porque tal pessoa conseguiu com aquela idade. Não é bem assim que funciona. Às vezes a pessoa conseguiu com aquela determinada idade, ela não dá valor e ela não é feliz, ela se frustra lá na frente, enfim, ou não. Mas a gente precisa olhar por outras perspectivas, porque senão a gente nunca vai ser feliz. Então olhe pela perspectiva de que não é o momento certo, não é a hora certa, e a hora certa vai ser muito melhor. Veja como uma pessoa que pensa assim é muito mais feliz do que uma pessoa que pensa, ai, não consegui nada. Eu tô falando isso pra vocês, gente, porque eu sou uma pessoa dramática, eu sou uma pessoa ansiosa, e nada disso agrada a Deus. A ansiedade não agrada a Deus, Ele mesmo nos diz pra não sermos ansiosos. Nós somos pessoas, somos humanos, e temos essas dificuldades, lidamos com essas dificuldades, entender esses pontos fracos nossos, sabe? Faz com que a gente consiga lidar melhor com eles. Outra coisa que a gente pode deixar nesse ano aqui de 2025, pra não levar pro ano de 2026, é o medo de tentar. Quantas vezes a gente procura, né, sonha fazer alguma coisa, se prepara para fazer determinada coisa, mas na hora a gente pensa que não tá preparada e a gente fica com medo de começar, de tentar aquilo, e tentar todo mundo pode, né? Para alguns vai dar certo, para outros não. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Então que no próximo ano a gente possa ter uma mínima disciplina, pelo menos, porque a disciplina faz total diferença. Ter uma rotina bem estruturada, ser bem organizada e, como eu falei com vocês, saber lidar com os obstáculos e as dificuldades, entender que todos passam por situações difíceis. Na internet, por exemplo, se você se comparar muito com os outros, você sempre vai ficar frustrada porque a gente não expõe nossas dificuldades dessa forma. A gente expõe muito mais as conquistas, as coisas boas que a gente tem na vida, até porque muitas pessoas, por exemplo, não querem passar essa coisa ruim pro outro, sabe? Ou desmotivar o outro de alguma maneira, ou entristecer o outro. É, que as pessoas se alegrem junto com você. Mas sim, é uma realidade, todos nós passamos dificuldades. E certas coisas é na nossa intimidade, a gente não pode expor na internet. Mas tenho certeza que todos têm a sua dificuldade e vocês veem por uma perspectiva muito diferente. Para que tudo isso seja possível, é necessário que sua saúde mental esteja em dias, né? Então, cuidar da sua saúde mental é essencial. Existem várias coisas que vocês podem fazer. Sim, se você quiser, você pode fazer terapia, você pode ir ao psicólogo, mas existem várias outras coisas que você pode mudar na sua rotina que vai mudar completamente essa questão da sua saúde mental, como diminuir o uso, né, dos aparelhos celulares, por exemplo, diminuir o tempo que vocês ficam nas redes sociais, parar, né, de seguir ou de acompanhar pessoas que fazem, né, uma questão ali comparativa pra você e de forma negativa. Ter uma rotina bem estabelecida ajuda bastante. Outra coisa que ajuda muito é praticar atividades físicas, né, deixar de ser sedentário, isso ajuda muito também na questão da saúde mental.
Então assim, gente, se vocês quiserem eu trago um vídeo aqui contando pra vocês ou mostrando, dando algumas dicas de como vocês melhorarem essa questão da saúde mental, que todos nós precisamos, principalmente atualmente. E outra dica essencial para aquela mulher, principalmente para aquela mulher que quer ser melhor em 2026, é ser verdadeira consigo mesma. Isso vai mudar muita coisa, gente. Quando eu falo sobre isso, é você conhecer suas fraquezas, conhecer suas fortalezas, saber onde você é bom, onde você é ruim, porque assim você vai saber trabalhar todas as coisas à sua volta. Você vai saber o que você precisa ter mais atenção em você, que você precisa tomar cuidado pra não fazer mais, aquilo que você pode aperfeiçoar em você. Se você teve um ano difícil, se não foi um ano fácil pra você, eu preciso te dizer que você precisa parar tudo e enxergar este ano como um ano que trouxe aprendizados. Das dificuldades que você passou, pare, nem que seja para anotar. E quando eu falo anotar, gente, eu sempre falo anotar, porque é um momento que a gente realmente tem que refletir o que a gente vai escrever aqui. Então a gente precisa refletir, isso ajuda muito a fazer essa análise, né? O que foi de dificuldade ou de ruim que você acha que você passou esse ano? Anota no caderno e depois você vai destrinchar cada uma dessas dificuldades que você passou e o que você aprendeu nessas dificuldades. Você vai sair do ano tendo mais gratidão e tendo menos mágoa, menos tristeza e começar um novo ano com vigor diferente. Nossa, eu aprendi aquilo. Você vai ver por uma perspectiva diferente o ano que passou. Foi um ano bem diferente pra mim, sim, foi um ano bem desafiador. Mas, dentre todas as dificuldades e os desafios que eu passei, preciso dizer pra vocês que eu também tive muitas vitórias, né? Muitas vitórias que eu não imaginei. Venci essas dificuldades que eu nem sabia que eu teria em 2025, mas que eu consegui superá-las. Outras eu ainda estou lutando, mas a passagem de um ano de 2025 para o início de um novo ano de 2026 não é como se mudasse muita coisa, gente. O que a gente pode mudar é dentro de nós mesmos, né? Nossa perspectiva para o que a gente quer fazer a partir do amanhã e não a partir do 2026. Não é como se no 2025 eu vou ser assim até o dia 31, mas no dia 1º eu vou mudar. Não, se você precisa mudar alguma coisa, você pode mudar agora, para que você seja uma pessoa melhor amanhã. A perspectiva de como você enxerga as coisas, do seu eu hoje, ou do que você viveu até hoje, vai fazer total diferença para o que você vai viver no seu amanhã, para o que você vai ser no seu amanhã. Então isso é muito importante, enxergar essas dificuldades de maneira diferente. Eu até sumi aqui do canal, tenho esse canal há um tempo e eu postava vários e vários vídeos, depois eu parei e fiquei muito tempo sem postar. E aí no início de 2025 eu resolvi voltar pro canal, resolvi levar ele a sério. E eu falei no final de 2025, eu vou do início até o final de 2025 firme com o canal, sem parar, continuar postando meus vídeos do jeito que eu amo. E sem muita cobrança, na realidade, vou ser bem sincera pra vocês, eu tenho meu Instagram, mas não saiu exatamente como eu planejei, na realidade. Como eu disse pra vocês, a gente planeja, né, o nosso caminho, mas Deus sabe do nosso futuro, do que a gente vai passar, né, depois. E por motivos de força maior, eu dei uma sumida aqui do YouTube e do Instagram. E peço perdão a vocês por ter sumido assim, tão drasticamente. Muitas pessoas estavam perguntando porque eu estava sumida, porque eu não estava aparecendo. Tem vários motivos, mas o principal deles é um dos obstáculos que eu falei pra vocês que eu enfrentei em 2025, que eu não imaginei que eu enfrentaria, que era um teste musical. Eu fiz esse teste musical que eu não imaginei, não era uma coisa que estava no meu cronograma, no meu objetivo, nas minhas metas para 2025. Mas dentre todos os obstáculos e as dificuldades que eu passei nesse ano, um desses obstáculos, dessas dificuldades, foi tudo que eu passei para esse teste, tudo que eu tive que abdicar para fazer esse teste ser aprovada. E dentre todas essas dificuldades e obstáculos, eu tive uma vitória, né? Eu tive uma aprovação. E foi difícil, eu precisei abdicar, né, de muita coisa para poder me dedicar a isso. Teve mais 1000 outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu preciso dizer pra vocês que eu tô saindo com muito mais aprendizado, muito grata a Deus, porque eu tive de Deus muito mais do que eu esperava e do que eu mereço. É importante a gente ter esse olhar, para que a gente
comece o próximo dia, não o próximo ano, mas o próximo dia de uma maneira totalmente diferente, muito melhor e preparada. E pra finalizar muito bem esse vídeo, pra voltar com tudo, eu já tava observando aqui, né, as minhas metas. E eu não vou nem comentar sobre as minhas metas. Eu não consegui concluir todas as metas, mas não do jeito que eu esperava, mas eu consegui concluir algumas da melhor forma possível e dei o meu máximo. E para o próximo ano eu desejo dar o meu máximo também. Eu comprei já o meu planner, gente, olha só que lindo o meu planner de 2026. Isso faz total diferença pra minha mente, gente, que eu sou muito esquecida. Então já adquiri o meu planner bem pesado de 2026, inclusive amei. Deixa eu mostrar pra vocês um presente que eu ganhei. Teve uma brincadeira num evento que eu fui, da família do meu namorado. E, gente, eu fui a sortuda, tá? Olha só o que eu ganhei. Eu ganhei uma coisa maravilhosa, olha que coisa mais linda, mais fofinha. Vou fazer um vídeo pro Instagram mostrando algumas comprinhas que eu fiz pra me preparar pro próximo ano. Deixa eu mostrar uma outra compra aqui maravilhosa pra vocês rapidamente. Essa foi a minha outra compra pra me preparar pra 2026. Eu tinha muita vontade, era um sonho de ter essa bíblia. E eu consegui adquirir, gente, olha isso, é super pesada, grandona. Consegui adquirir essa bíblia pra me preparar aí pra 2026. Então, sim, no final do ano eu sempre faço algumas compras já pensando no próximo ano, né? E como eu posso melhorar o meu próximo ano, me organizar pro próximo ano. Então, eu comprei o planner, comprei essa bíblia, fiz umas comprinhas aqui também. E enfim, gente, comprei algumas coisinhas, né? Vou ver se eu gravo um vídeo pro Instagram, não sei. Mas vão lá, me acompanham lá no Instagram, @mascarenhas. Também acabei tendo que parar minhas leituras, né, nesse final de ano. Mas eu já voltei. Eu tinha lido esse livro, já tinha começado, mas eu precisei parar de ler. E eu resolvi voltar do início. Então, já comecei a ler de novo. January, de Charlotte Brontë. Não sei se pronuncia assim. Mas já voltei minhas leituras e vai voltar aqui também os vídeos de leitura com fé de leituras, né? Com fé em Deus. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado vocês. Foi uma conversa mesmo, né? Tô passando, transmitindo pra vocês aqui o que eu aprendi com esse ano, o que eu desejo levar para o próximo ano e o que eu desejo deixar no ano de 2025, como eu me preparo para o próximo ano, enfim, comentem aqui se vocês têm esse hábito também de comprar certas coisas para se preparar para o próximo ano, ou se vocês simplesmente só pula de um dia para o outro. Eu me preparo para o próximo ano, mas como eu disse para vocês, a gente pode começar hoje, né, gente? Eu ainda não escrevi metas, eu gosto bastante também de escrever metas, ainda não escrevi minhas metas, quis aparecer aqui com um vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal para não perderem os vídeos. Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, @mascarenhas, e de deixar o seu gostei, que me ajuda bastante. Comentar pelo menos um oi aqui pra mim, que isso também ajuda e engaja bastante. E é isso, um grande beijo, um abraço e até 2026!